Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Jorge de Cunha, diretor-geral da Eunex Tráfego Portugal. O tema deste episódio é a inteligência artificial e as cidades. Jorge, bem-vindo. Como é que a inteligência artificial nos pode ajudar a ter uma vida nas cidades mais agradável? Tornando as cidades mais inteligentes de uma forma artificial. Estou a brincar, mas... Não, de facto a inteligência artificial tem a possibilidade de fazer recolha de informação, aprende e depois, de acordo com aquilo que está a acontecer na cidade, vai modelando toda a dinâmica de circulação rodoviária, pedestre ou até dos modos de mobilidade suave. Ou seja, o que me está a dizer é que, através da análise dos dados, pode fazer a gestão, e aqui o exemplo mais evidente, diria, tem a ver com os semáforos, mas falou também da mobilidade suave e da circulação pedestre. Como é que essa mudança ou essa gestão é feita? Não, basicamente essa gestão é feita através de uma coisa que se chama tempo de verde. Ou seja? O tempo de verde no semáforo. Ok. O tempo de verde no semáforo afeta não só os veículos motorizados e elétricos que circulam na estrada, os transportes públicos, mas também os peões e a mobilidade suave, as bicicletas nas ciclovias, as trotinetes, enfim, tudo aquilo que se move na cidade, no fim do dia é gerido por um tempo de verde, e esse tempo de verde, o tempo em que aquele semáforo naquele cruzamento está verde, permite gerir a dinâmica daquele cruzamento em particular e da sua vizinhança, porque muitas vezes nós o que fazemos é conseguimos ajustar um cruzamento, mas depois estragamos 10. Portanto, temos que conseguir encontrar toda uma dinâmica de gestão de tráfego que se consiga adaptar para que o movimento, o fluxo de veículos ou de pessoas que está a ir numa determinada direção passa a fluir mais rapidamente. Jorge, mas isso implica uma interligação brutal entre equipamentos ou semáforos, se quiser, mas também a comunicação entre os próprios veículos e esse sistema de gestão, ou seja, os automóveis poderem comunicar entre eles, por exemplo, a dar prioridade aos transportes públicos, veículos de emergência, as próprias bicicletas poderem comunicar com os automóveis, até por questões de segurança às vezes. Como é que está neste momento o estado de arte desta dinâmica? Está a ver, Luís? Isto não é parece que é um tempo de verde, mas afinal é uma coisa bem mais complexa. São vários tipos de verde que há aqui a conjugar. Exatamente. Portanto, aqui vamos por partes. Uma coisa é a inteligência artificial, e a inteligência artificial acaba por ser transversal a todas estas coisas. É o chapéu que está por cima disto tudo, não é? Exatamente. Dá uma camada de inteligência a toda esta dinâmica de mobilidade. Depois, obviamente, tem um semáforo. O semáforo tem um controlador que está programado de uma determinada maneira, sabe quais é que são os sinais que tem que controlar, acender, apagar, por aí fora, quando é que tem que ficar intermitente ou não. E depois, todos os tempos de verde adaptam-se de acordo com as circunstâncias do próprio cruzamento. Ou seja, imagine que há uma pessoa de cadeira de rodas que está a atravessar a estrada. Tipicamente demora mais tempo a atravessar. Portanto, o semáforo não passa a vermelho para os peões e consecutivamente a verde para os veículos, enquanto a pessoa não chegar ao outro lado. Alguém que vai com uma bengala ou que tem alguma dificuldade, um carrinho de bebê ou alguma coisa do género que impeça uma normal travessia, o próprio cruzamento através da inteligência artificial e das imagens que são capturadas por esse motor de inteligência artificial permite adaptar a essas circunstâncias. E aqui temos uma vertente de segurança associada. Portanto, há muitos acidentes em contexto urbano e muitos dos acidentes são provocados por estes Essa é a fenómenos. primeira camada de
de definição desse sistema? É a segurança, primeiro? A segurança, depois temos os sistemas do ambiente e da sustentabilidade, também dão aqui uma camada relevante, e depois na prática preparamos a infraestrutura para, de alguma forma, reduzir um dos fatores que influencia a segurança rodoviária, que é o erro humano. Uhum. Ou seja, trazendo para a equação o veículo. E o veículo pode ser um veículo normal de passageiros, de mercadorias, que passa a comunicar com a infraestrutura. E atenção, isso já existe, já é possível. Nos veículos de última geração isso já é possível. Em que passa a ter no ecrãzinho do carro quanto tempo é que demora para chegar ao verde e qual é a velocidade que tem que ir para não ter que parar. Portanto, conseguimos ter uma otimização dos consumos. E depois temos a outra dinâmica, que é a dinâmica dos transportes públicos e dos veículos de emergência, em que nós podemos implementar regras de priorização. Ou seja, quando há um autocarro que chega a um determinado cruzamento, toda a dinâmica daquele mesmo cruzamento se altera para que o autocarro seja o primeiro a passar. Para que cumpra horários, porque é Para aí que que cumpra convence horários, as pessoas a utilizar os transportes públicos. para como é óbvio. diminuir o tempo de percurso e, obviamente, para aumentar a fatia qualitativa daquilo que é o serviço de transportes públicos. Quando falamos de inteligência artificial nas cidades, estamos, ou não, e esta é a pergunta, a esquecer a dimensão humana e imprevisível dos humanos que vivem na cidade. Não, os humanos estão lá sempre, por mais inteligência que Felizmente, seja a cidade, exatamente. convém. Convém que lá estejam. Agora, é como tudo, não é? Estamos a munir o humano de um conjunto de ferramentas que permitem facilitar a sua circulação na cidade. Uhum. E diga-me uma coisa, tudo isto é um cenário aparentemente maravilhoso de uma cidade mais segura, mais eficaz, do ponto de vista de tempo, do ponto de vista ambiental, mas a inteligência artificial, isso o Jorge dir-me-á ou não, mas é algo que é para um leigo como eu uma realidade, implica um gasto energético considerável. Todos estes sistemas de suporte de inteligência artificial, data centers, etc. Como é que isto se interliga com uma vida na cidade mais aprazível do ponto de vista ambiental? Não, do ponto de vista, podemos ver isto às fatias. De novo às fatias, não é? Isso. Do ponto de vista da cidade, aquilo que nós temos é um conjunto de câmaras que estão a recolher informação e depois tem um computador que está a correr localmente naqueles armários que estão nas cidades perto dos cruzamentos, aquelas caixinhas brancas que nós costumamos ver até às vezes com uns Grafites, não é? Pronto, tem lá um computador que está a processar a imagem de acordo com os motores de inteligência artificial que estão programados e está a dar informação ao controlador do semáforo de como é que ele tem que anunciar os tais tempos de verde ou o comportamento dos semáforos. Pronto, esta é uma dinâmica local. Depois temos uma dinâmica central, em que se nós olharmos para a cidade como um todo, ou nos cruzamentos vizinhos daqueles que eu estava aqui a exemplificar, em que conseguimos ter uma percepção de tudo o que está a acontecer na cidade e dinamicamente fazer essa transformação. Pronto, e aí sim é executado num servidor central, numa cloud ou em sistemas on-premises, de acordo com aquilo que a cidade pretende e do risco que quer assumir. Mas eu diria que é um consumo normal, como consome um Copilot ou um ChatGPT da vida a executar as suas atividades. Portanto, no nosso dia a dia. nada de assustador. Nada de assustador. Falou aí na comunicação dos automóveis com os sistemas de gestão da última geração dos automóveis já ter essa capacidade. Estamos ainda muito longe dos veículos autónomos que tomam essas decisões, por exemplo, da velocidade, do consumo, em que basicamente o proprietário ou o utilizador do automóvel senta, diz onde é que quer ir e o automóvel leva-o lá. Não estamos Ainda é ficção científica ou já não estamos Isso nessa? já existe. Sim. Se nós formos a alguns países dos Estados Unidos, isso já está disponível. Já há táxis, Ubers, Sim. não é? Que são completamente autónomos. Mas de uma forma massificada ainda não. Ainda como não. Sim. Portanto, isto é a curva natural da evolução tecnológica. É como eu costumo dizer muitas vezes, o problema do ovo e a galinha, não é? O que é que nasceu primeiro? Portanto, aquilo que temos vindo a assistir a alguma evolução daquilo que a tecnologia permite fazer,
e, portanto, eu diria que a tecnologia dos automóveis já está suficientemente madura. Há que acrescentar uma camada de inteligência à própria infraestrutura. E essa inteligência pode ser, pura e simplesmente, ter a sinalização horizontal em boas condições para que as câmaras do automóvel ou Consigam do lê-la, veículo né? consigam interpretar o que é que tem, ou os sinais de trânsito terem a devida reflexão, a retroiluminância, para que eles possam ser interpretados. Depois, em cima disso, que não tem tecnologia nenhuma, é só uma questão de manter a infraestrutura em bom estado, podemos ter uma camada tecnológica em que, de facto, os veículos comunicam entre si e comunicam com a infraestrutura. Sendo que não é um processo generalizável numa sociedade de uma forma imediata, ou seja, haverá várias camadas também aqui de automóveis, porque nem toda a gente terá a capacidade de rapidamente mudar para um automóvel com essa capacidade, não Uma é? das dificuldades de um automóvel autónomo é que há outros que não são Claro. autónomos. E portanto, como é que falam com quem não quer falar, não é? Exato, e portanto há sempre o fator humano ali no meio daquela equação. Ó Jorge, falava aí da manutenção dos equipamentos, por exemplo, da pintura do chão. Isso implica uma comunicação com o poder autárquico, por exemplo. Como é que é essa relação entre toda esta tecnologia topo de gama, o mais avançado que há, e por vezes gestões autárquicas que não estão a acompanhar esta pedalada? Eu acho que toda a gente gosta destas coisas. Há toda uma apetência e nós somos um país inovador por natureza. Muitas vezes o que acontece é que as dinâmicas autárquicas não são tão rápidas quanto isso. Por via das restrições, por exemplo, da contratação pública, daquilo que há em termos de limites à massificação de algumas destas tecnologias, mas temos dado aqui alguns passos e eu diria que Portugal nós infelizmente não estamos na linha da frente, mas estamos aí em segundo ou terceiro nível. Temos cidades relativamente preparadas para poder receber esta camada adicional de tecnologia. Obviamente que em geografias onde há outro tipo de conforto material dos Estados, os passos são dados de uma forma mais rápida. Por exemplo, a questão das autoestradas inteligentes, o que é que estamos a falar e em que geografias é que isso está de facto a acontecer a uma velocidade considerável? O fenómeno é muito semelhante ao fenómeno urbano. Eu diria que em Portugal nós temos a vantagem de termos uma excelente rede de autoestradas, gerida por operadores privados, em que aquilo que eu referi há pouco da contratação pública tem um impacto Uhum. significativamente melhor. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer em Portugal, de facto, é acrescentar a tal camada de inteligência para conseguir dar o passo seguinte para facilitar, por um lado, a vida a quem opera a autoestrada e, por outro lado, acrescentar a tal camada de segurança a quem conduz. Mas quando estamos a falar de autoestradas inteligentes, estamos a falar em concreto do quê? Para quem vai utilizar uma dessas autoestradas? Consegue dar-me um exemplo do que é que isso significa, essa inteligência na autoestrada? É só uma questão de gestão de tráfego ou não? É uma questão de estar sensível para o que está a acontecer na estrada. Ter informação de trânsito, ter informação sobre um acidente, ter informação sobre um corte de via, ter informação de que o carro que vai à frente fez uma travagem brusca, bateu na guarda de segurança e abriu um airbag, por exemplo. Consegue avisar a vizinhança que há ali alguma coisa que não está a acontecer e, portanto, abranda. E, no limite, nos carros mais recentes, até pode provocar um abrandamento do próprio carro sem Uhum. intervenção humana. Quando se fala de toda esta modernização da nossa utilização da via, isso entra em choque com formas de mobilidade que temos falado muito aqui neste Mobium, que tem a ver com mobilidade suave, com motivar as pessoas, por exemplo, a andarem a pé, a andarem de bicicleta, a andarem de trotinete. Há aqui uma relação necessariamente de confronto ou tudo isto é conjugável e é desejável até? Tudo isto é desejável, aumenta uma camada de segurança e de conforto a quem escolhe utilizar esses meios alternativos de mobilidade. E que vocês também podem monitorizar e ajudar a desenvolver, por exemplo, vias que sejam mais lógicas para uma mobilidade suave do que outras mais direcionadas para a utilização do automóvel ou do veículo a combustão, ou não? De facto, aquilo que eu exemplifiquei relativamente à comunicação com veículos, também pode acontecer com bicicletas. Nós temos alguns casos em alguns países na Europa, na Polónia, por exemplo, onde as bicicletas comunicam com os semáforos e, portanto, consegue-se perceber que vem lá uma bicicleta e lá está o próprio cruzamento adapta-se
a estas circunstâncias da chegada de uma bicicleta a um determinado cruzamento. Portanto, Jorge, o que me está a dizer é que está em potência a pensar-se numa cidade mais plástica naquilo que é a sua utilização e o seu usufruto pelos cidadãos. De facto, é tornar, muitas vezes quando o trânsito é muito e quando a cidade fisicamente não está preparada para ter muito trânsito, por mais tecnologia que nós coloquemos em cima, não há essa percepção, não é? Se nós estivermos à saída de um jogo de futebol no estádio de Alvalade, quando há uma avalanche de gente a sair e a chegar ao estádio de futebol, muitas vezes essa facilidade de mobilidade não é percebida, porque de facto há congestionamento e portanto não há muito a fazer. Agora, naquilo que é o dia-a-dia, em momentos mais tranquilos da cidade, em zonas que estão mais bem preparadas para uma fluidez de trânsito, nota-se, não é? Por exemplo, repara às 2 da manhã, a pessoa está parada no vermelho e não se passa nada na cidade. Porquê? Não é? É uma questão que toda a gente faz no seu dia-a-dia. Porque é que eu estou aqui parado e não Porque é avanço? que eu estou aqui parado e não se passa nada, não é? Jorge, para terminar, como é que vê uma cidade portuguesa ou as cidades portuguesas em 2035? Olha, vejo com toda esta tecnologia implementada e com um nível de maturidade interessante, com veículos autónomos misturados com veículos normais, e depois não nos podemos esquecer dos veículos que ainda andam na estrada e que nós teremos que arranjar alguma forma de fazer aquilo que se chama o retrofit, que é instalar lá qualquer coisa que permita atualizar a viatura, não é? Antigamente, por exemplo, todos os carros tinham autorrádio de fora, não é? Agora já vêm todos com autorrádio. Portanto, mal comparado, teremos que pôr um autorrádio nos carros antigos para poder ter acesso a esta nova camada de tecnologia. Jorge, muito obrigado. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Tail House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia da Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco e volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.